Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar reportagem e concordância nominal. Vamos lá? Reportagem. Reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. É um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Gente, a reportagem ela é um gênero jornalístico, que tem características próprias e que tem esse objetivo, assim como a notícia, de transmitir informação para os receptores. Só que a reportagem ela tem uma estrutura textual maior e mais detalhada. O tema de uma reportagem ele é abordado de uma forma abrangente, citando fontes, entrevistas e outras informações que são conseguidas através de pesquisas, né? Apesar de, como eu falei, ele tem a função também de informar, mas ela pode ser classificada também como um gênero opinativo, o que não acontece com a notícia, não é isso? Então, por quê? Porque a reportagem, ela reflete o juízo de valor do repórter dentro do texto. Uma vez que ele conclui a reportagem, ela pode ir para qualquer meio de comunicação, como eu falei para vocês, trazendo a informação, mas também a opinião que o repórter colocou ali no texto. Estrutura básica. Título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Corpo do texto. Desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Olha só, gente, a reportagem aqui, pela estrutura textual, dá para você perceber que ela é bastante parecida com a notícia, né? Tem o título principal, secundário, tem a lead, tem o corpo. Só que a reportagem, ela é mais elaborada, né? Por isso que ela geralmente é um texto maior do que a notícia. A notícia, ela precisa ser objetiva, né? O repórter ele não tem compromisso com opinião, ele não vai emitir opinião. Já na reportagem, né? Ao contrário disso, o jornalista ele pode usar o discurso direto, o discurso indireto, né? Colocando o ponto de vista dele com os testemunhos, entrevistados, especialistas sobre qualquer assunto. E é claro que a objetividade é um recurso que a gente deseja, né? Por quê? Porque é um texto não literário, mas a gente observa que na reportagem o assunto ele traz um ângulo pessoal e por isso que ele é assinado por aquele que escreve. Então ele não apenas é objetivo, como ele também tem subjetividade. Então a gente pode dizer que a reportagem ela vai além da notícia, porque ela apresenta elementos variados, sofisticados, certo? E o texto ele fica bem maior, né? A notícia ela é objetiva, né? O repórter ele não vai estar trabalhando com opinião, já a reportagem, sim, ela vai trabalhar com essa opinião. Principais características, vamos lá? Texto em primeira e terceira pessoa. Presença de títulos, né? Como nós falamos, dois títulos. Temas sociais, políticos, econômicos. Em linguagem simples, clara e dinâmica.
Discurso direto e indireto, como já foi falado, né? Ela faz uma mesclagem, porque ela vai apresentar opiniões, interpretações do autor, essas entrevistas, esses depoimentos, e para tudo isso vai haver uma mistura do discurso direto e indireto. Objetividade e subjetividade, né? A partir do momento que você vai unir essa pessoalidade de quem escreve com a informação, com o que é objetivo. Então, aqui há uma mistura da objetividade com a subjetividade, diferente da notícia, né? Textos assinados pelo autor. E uma linguagem formal, né? Porque, como todo texto jornalístico, é necessário que se use a linguagem formal. Nós sabemos que ela é bem ampla, né? A reportagem, e não podemos esquecer que ela também traz, além de incluir opiniões, interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análise de dados de pesquisas, dados estatísticos, também vão aparecer as relações de causa e consequência, certo? E vamos ver o que seria essa relação de causa e consequência. Essa imagem que eu trouxe para vocês, ela está mostrando aí um homem, né, que tá aí na janela, ele tá comendo e está dispensando tudo que não serve mais, todo o lixo que ele produz, ele tá arremessando no quintal. Esse lixo ele se acumula, né, em grande quantidade, vai se acumulando e o quintal da casa dele se torna um local preferido para o mosquito da dengue. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma causa e nós temos uma consequência. A causa é o quê? O que é a causa? A causa é algo que faz com que uma coisa exista, uma coisa aconteça. E aqui no caso, a causa, nós temos aqui como causa o quê? A ação desse homem de gerar esse lixo, de arremessar todo o lixo na janela. É a causa. Essa causa gerou uma consequência. E o que seria a consequência? É o efeito. Toda causa leva a uma consequência. Então, essa consequência aqui é a presença do mosquito da dengue, não é isso? Então, sem esquecer que causa é aquilo que faz com que uma coisa exista, com que uma coisa aconteça. É o princípio, a razão ou a origem de alguma coisa, o motivo. Então, nós temos um motivo. O que é o motivo aqui? O acúmulo do lixo dispensado de qualquer jeito no quintal. Essa é a causa, que gerou uma consequência. Qual foi a consequência desse ato desse homem? A consequência foi surgimento do mosquito da dengue. Viu, gente? Então, na reportagem, nós vamos trabalhar sempre com relação de causa, o que causou o fato, né? E qual foi a consequência daquela causa, beleza? Vamos passar agora para a análise linguística de concordância nominal. Vamos lá? O que seria concordância nominal? A concordância nominal trata especificamente da concordância de gênero e número que deve ocorrer entre um nome, que é o chamado substantivo, e os outros termos da sentença que o modificam, que são os adjetivos, artigos, pronomes e até mesmo os numerais. Então, nós vamos perceber que a concordância desse substantivo vai acontecer desse substantivo com os termos que estão ligados a ele, tá bom? Os artigos, os pronomes, os numerais, os adjetivos. Além dessa regra simples de que quando o substantivo modifica para masculino, feminino, singular, plural, os outros termos relacionados a ele também devem modificar concordando, além dessa regra geral, há casos específicos que podem gerar muitas dúvidas, como o que ocorre com as expressões é proibido, menos, anexo, meio, etc. Como se dá a concordância nominal? Em uma sentença, quando o substantivo, esse nome, é acompanhado por outros termos, é necessário que haja concordância entre eles. Isto é, os termos que acompanham o substantivo devem estar de acordo com ele em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Um exemplo bem básico e bem simples dessa regra geral. Eu tenho aqui como centro substantivo amiga, certo?
Ao redor dele, esse substantivo amiga, ele está no feminino singular. Logo, todos os termos que acompanharem ele devem permanecer no feminino singular. Então, aqui eu tenho a minha melhor amiga, certo? A minha melhor amiga, por quê? Porque estão no singular e feminino. A partir do momento em que esse substantivo amiga passa para o plural, eu tenho aqui amigas. Logo, o artigo vai para o plural, o pronome, o numeral e o adjetivo. Então, eu tenho as minhas duas melhores amigas. Essa é a regra básica que nós conhecemos. Os adjetivos, pronomes, numerais, ou seja, os termos relacionados ao substantivo variam para concordar com o substantivo em gênero, número. Vamos lá? Vamos aos casos específicos de concordância nominal. A palavra menos, por ser uma palavra invariável, menos sempre será escrito dessa forma, mesmo quando acompanhar um substantivo no feminino. A palavra menos não existe, viu, gente? Não existe a palavra menos. Portanto, eu tenho aqui o exemplo. Ela tinha menos caixas do que ele. Eu tenho aqui o substantivo que está no feminino singular, caixas, mas a palavra menos não vai concordar com ele. Por quê? Porque é uma expressão invariável. Qualquer substantivo que apareça aqui não vai modificar essa palavra, essa expressão, anexo, porque não existe menos. A palavra anexo deve concordar em gênero e número com substantivo. Exemplos. Segue anexo o recibo. Gente, nesse exemplo, nós vemos que anexo está concordando com o substantivo recibo. Anexo o recibo, masculino com masculino. O exemplo seguinte, segue anexa a fatura. Como aqui nós temos fatura, que é um substantivo no feminino, a palavra anexo também variou para o feminino. Então, nós podemos aqui comprovar que a palavra anexo ela é variável para concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere, certo? Mas só que a expressão em anexo ela não varia. Portanto, quando você vira a expressão em anexo, não importa a qual substantivo ela se refira, vai permanecer sempre na forma invariável, em anexo. Vamos ao exemplo? Segue em anexo a fatura. Embora a fatura, substantivo, seja feminino, a palavra em anexo, ela não pode variar para concordar com ela. Ela vai permanecer sempre invariável, ok? A palavra meio, que é uma outra palavrinha que gera dúvidas. Quando a palavra meio possui função de adjetivo, da mesma forma que a palavra anexo, ela deve concordar com o substantivo que qualifica. Viu? Cuidado, estou falando que quando a palavra meio possui uma função de adjetivo, quando ela estiver caracterizando o substantivo, certo? Ela vai variar para concordar com ele. Tome cuidado para não confundir o advérbio meio, que não flexiona. Eu falei que meio, quando ele estiver como adjetivo, ou seja, quando ele estiver caracterizando o substantivo. Quando ele está se referindo ao verbo, ele é advérbio, então ele não vai mudar. Vamos lá? Já passa de meio-dia e meia. Por que eu tenho meia aqui? Porque esse meia, ele é um adjetivo de hora, meia hora. Então, ele está concordando com hora. Agora, se eu dissesse, eu estou meio triste, a menina está meio triste, não iria concordar com menina, porque aqui ele não é adjetivo. Aqui eu estou usando como um advérbio, ela está um pouco triste, não é isso? Ele é usado como uma expressão um pouco. Aqui não, aqui ele está caracterizando hora. Você é cheio de meias palavras. Eu tenho aqui meias concordando com palavras. Por quê? Porque meias é um adjetivo de palavras. Logo, ele vai concordar com esse substantivo palavras. Temos 1,5 milhão de votantes. Meio está concordando com quem? Com milhão, porque ele é um adjetivo.
Os termos é necessário, é proibido, é bom. As expressões é necessário, é proibido, é bom não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. Então, todas as vezes que você vir as expressões é necessário, é proibido e é bom, ela vai permanecer invariável se não houver nenhum determinante para o substantivo com quem elas se relacionam. É proibido entrada de animais. Nós temos aqui a expressão proibido, que ficou invariável. Por quê? Porque a palavra substantivo entrada não possui nenhum determinante, não tem nenhum artigo, nenhum pronome antes dele. Portanto, vai permanecer é proibido. Já no exemplo, é proibida a entrada de animais, ele sofreu variação, né? Ele modificou para proibida feminino para concordar com o a entrada de animais, porque aqui eu tenho o determinante. Qual é o determinante? Esse azinho aqui, esse artigo que está antes do substantivo feminino. Próximo exemplo. Sabedoria é necessário. Aqui eu tenho é necessário, aqui sabedoria é necessário. Aqui eu tenho é necessário como invariável, porque não tem nenhum determinante para sabedoria. Está escrito apenas sabedoria é necessário. Quando eu modifico e coloco um determinante, a sabedoria, a expressão vai variar. A sabedoria é necessária, certo? Porque aqui necessária está concordando com o determinante, que é o artigo a. E o último exemplo, nós temos verdura é bom. Da mesma forma que os exemplos anteriores, a expressão é bom vai ficar invariável, porque nós não temos nenhum determinante para o substantivo verdura. Se eu colocar um determinante, a verdura, tudo muda. Por quê? Porque vai ficar a verdura é boa, porque está concordando com o determinante a. Beleza, gente? Nós vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.